Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Há a nova sondagem para as eleições presidenciais, segundo o barómetro da Aximage. Para o Diário de Notícias, André Ventura lidera as preferências com 19,1% dos votos. Em segundo lugar aparece Luís Marques Mendes com 18,2% e representa uma descida de 1% relativamente ao mesmo barómetro da Aximage, neste caso para o mês de novembro. Quem desce a pique neste inquérito é Henrique Gouveia Melo. No mês transato, o antigo chefe de Estado-Maior da Armada liderava as intenções de voto com 24,4% dos votos. Agora aparece em terceiro com 17,5%. Os três estão em empate técnico, já que a margem de erro da sondagem é de 4%. Fora do pódio aparece João Coutinho de Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, é quem sobe mais neste período de um mês, tendo passado dos 8,2% para 10,5% das intenções de voto. Num quinto posto aparece outra queda em relação ao inquérito de novembro. É o caso de António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, que passou de 15,7% das intenções de voto para 9,6%. Este barómetro tem ainda conclusões sobre quem, no entender dos inquiridos, tem estado melhor nos debates. Neste caso, as escolhas recaem sobre Luís Marques Mendes. Há outro dado, relativamente ao favorito entre a classe mais jovem, neste caso recai sobre o presidente do Chega, André Ventura. Outro dado curioso, nesta sondagem, há quase tantos eleitores do PS a votar em Gouveia Melo, 24%, do que em António José Seguro, 26,6%. E ainda nas presidenciais, o debate desta noite foi entre António Filipe e Jorge Pinto, onde a Ucrânia foi o tema que mais separou estes dois candidatos a Belém. Um frente a frente entre um candidato apoiado pelo PCP e outro pelo LIVRE, a concorrerem por eleitorado à esquerda. Jorge Pinto criticou António Filipe pela posição sobre a Ucrânia e por piadas que não faria. Eu não faria, como o António Filipe fez, piadas ou ironizar com o levar o Vladimir Putin ao Tribunal Penal Internacional. E sabe porquê? Precisamente porque eu acho que Vladimir Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Porque alguém que é responsável... não, ironizou no Twitter, podemos depois ver isso. Aquilo que é muito claro é que quem é responsável pelo rapto de dezenas de milhares de crianças na Ucrânia tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional, a pergunta é concreta. Mas sabe porquê que não há duplicidade de critérios? Porque da mesmíssima maneira que eu defendo isto para Putin, eu defendo que Netanyahu e todos os responsáveis pelo genocídio em Gaza sejam também eles julgados no Tribunal Penal Internacional. Já o candidato apoiado pelo PCP equiparou o presidente ucraniano Zelensky a Vladimir Putin. A minha posição é nem Putin nem Zelensky. Aquela guerra devia ter sido evitada. Em 2014, não era agora. Sim, em 2022 podia ter sido evitada. Qual foi a posição da União Europeia? Não, é preciso derrotar a Rússia a todo o custo, até o último ucraniano. Foi essa a posição. É essa a posição que o Jorge Pinto tem vindo sempre a defender. Estender uma passadeira vermelha ao Sr. Zelensky, talvez se arrependa daqui a uns tempos. Não é? Mas a posição que eu sempre defendi foi que a guerra devia ter sido evitada, devia ter sido acabada, devia-se ter aproveitado a possibilidade aberta em Istambul logo em 2022 para acabar com a guerra. Foi o Sr. Boris Johnson que interveio para que isso não acontecesse. Eu quero é que a paz António Filipe é tão crítico de Putin como de Zelensky. Claramente. Mas eu tenho alguma coisa a ver com Putin. Ainda António Filipe colou o candidato apoiado pelo LIVRE à frente neoliberal e diz que a candidatura de António José Seguro pôs fim a uma convergência à esquerda. Qual seria o candidato capaz de ganhar à primeira volta umas eleições com o apoio dos partidos todos da esquerda? Não. Isso não existe. Isso não existe. E a partir do momento em que António José Seguro lançou a sua candidatura e toda a gente percebeu que era uma questão de tempo, ele iria ser o candidato oficial do Partido Socialista, essa ideia de que poderia haver uma candidatura capaz de ganhar à primeira volta tornou-se imaginária. Ou seja, enfim, então aí a questão era se ficávamos todos à espera que algum Messias descesse à Terra por efeito de um qualquer milagre, ou se era preciso avançar. E eu avancei.
Jorge Pinto chegou a mostrar disponível para um consenso à esquerda, mas agora diz que esse tempo já passou. Esse barco já zarpou. Se ninguém pode ser atacado por não ter trazido a convergência para cima da mesa, sou eu, que até para mal da minha própria campanha fui o último a avançar. E fui o último a avançar já na 25ª hora, precisamente porque até à última hora esperei que pudesse haver uma candidatura suprapartidária, até que pudesse agregar desde o início as esquerdas na sua pluralidade. Essa candidatura não surgiu e não foi certamente por culpa do LIVRE, muito menos por minha culpa própria. Jorge Pinto e António Filipe, num debate desta noite, transmitido pela RTP, esta terça-feira, frente a frente, entre Henrique Gouveia Melo e António José Seguro. E a Ministra da Saúde alerta que as próximas 8 semanas vão ser exigentes no SNS por causa do impacto da epidemia de gripe, que terá o pico mais cedo do que o habitual. A Ministra recomenda a utilização de máscara a quem apresente sintomas de gripe. Numa conferência de imprensa com o diretor executivo do SNS e a diretora-geral da Saúde, ao lado, Ana Paula Martins avisa que as próximas semanas vão ser exigentes e garante que os hospitais têm os planos de contingência preparados. O desafio que enfrentamos é coletivo. Embora seja um fenómeno habitual todos os anos, este ano a gripe está a surgir mais cedo e com um potencial para um impacto maior do que em épocas anteriores. À medida que se aproxima a época festiva, um tempo de convívio e de proximidade entre famílias e amigos, é importante que todos mantenhamos uma atitude de calma e de responsabilidade. Esta semana há um fator de pressão adicional, a greve marcada para quinta-feira. A Ministra da Saúde diz que o Governo fez tudo o que pôde para garantir serviços mínimos, mas não consegue dar certezas sobre a capacidade de resposta do SNS. Esperamos que a greve, impacte o menos possível nestas situações de urgência, mas é algo que não lhe posso nem garantir nem confirmar. Isso agora vai naturalmente depender do que acontecer no dia da greve geral. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Ana Paula Martins pede um esforço coletivo para impedir um aumento de pressão sobre o SNS e avisa que podem ter que ser tomadas medidas para responder a um excesso de afluência às urgências, como, por exemplo, a suspensão das cirurgias não urgentes. Sempre que atingirmos uma pressão significativa nos serviços de urgência, sejamos obrigados a parar a atividade cirúrgica, mantendo sempre as cirurgias urgentes e as cirurgias oncológicas, como é natural. Ana Paula Martins, numa conferência de imprensa esta tarde no Ministério da Saúde. E ainda nesta conferência de imprensa, a Diretora-Geral da Saúde assegura que há vacinas dentro do SNS para todos os que precisam. Perante notícias que dão conta da falta de vacinas nas farmácias, Rita Sá Machado assegura que no público há capacidade de vacinar todos os grupos elegíveis. A responsabilidade, neste caso da Direção-Geral da Saúde, é apenas com aquilo que está dentro da campanha sazonal de vacinação. Tudo o que tem a ver com o contingente privado tem a ver com os operadores privados, tem a ver com a indústria e não temos qualquer tipo de intervenção nessa matéria. Rita Sá Machado, que defende a eficácia destas vacinas, ao que adiantou a Ministra, até ao final de novembro foram vacinadas 2.300.000 pessoas. O secretário-geral da NATO diz que foram feitos progressos para alcançar a paz na Ucrânia. Marco Rutte esteve reunido com o Volodymyr Zelensky e o secretário-geral da NATO, no fim do encontro, escreveu na rede social X que a reunião foi boa e que apoiou o progresso para uma paz justa e duradoura em território ucraniano. Quem também reagiu foi a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, António Costa. Numa declaração conjunta, os dois líderes europeus dizem que, enquanto as negociações prosseguem, estão ao lado da Ucrânia. Costa e von der Leyen acrescentam que a soberania da Ucrânia deve ser respeitada, bem como a segurança e a longo prazo, que é a primeira linha de defesa
defesa da União. Já o presidente da Ucrânia disse apenas que os encontros foram proveitosos e produtivos e que informou os líderes europeus sobre as conversações com os Estados Unidos da América para um plano de paz com a Rússia. Antes destes encontros, Zelensky esteve em Londres para uma reunião com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz. E para terminar, digo-lhe que esta semana, mais curta, depois desse feriado, começa com a previsão de chuva forte e agitação marítima e, por isso, o IPMA já emitiu avisos amarelos e também laranjas. A previsão meteorológica aponta para uma intensificação da chuva e também o mar agitado em várias regiões do país. É o que dá conta à Rádio Observador, a meteorologista Maria João Frade, do IPMA. Nós temos previsto até ao início da manhã, pelo menos dia 10, ondas da oeste-noroeste com 4 a 4,5 metros. Portanto, está emitido neste momento um aviso laranja de agitação marítima para Viana do Castelo, Braga e Porto, entre as 18 de hoje e as 15 amanhã. Teremos a aproximação e passagem de uma superfície frontal de forte atividade moderada a forte, que trará à generalidade do território do continente precipitação persistente e por vezes forte. Há que acompanhar a situação porque o IPMA poderá eventualmente também emitir ou modificar até o nível de aviso. Aqui as declarações e as explicações de Maria João Frade à Rádio Observador. Estes avisos entram em vigor já nesta manhã de terça-feira nas regiões norte e centro. No sul, a chuva chega apenas ao final da tarde. Ponto final neste noticiário das 4 da manhã. Informação aqui na Rádio Observador regressa às 4h30.